Terceiro trimestre de Taesa. É sobre isso que a gente vai conversar. Vamos lá? Fala pessoal, tranquilo? Meu nome é Bruno Oliveira, eu sou analista CNPI do Vida de Acionista, ou VDA, e hoje a gente vai conversar sobre a Taesa, que é uma das melhores transmissoras efetivamente listada na Bolsa de Valores aqui do Brasil. Muitos dados aqui não foram tão interessantes, nós tivemos algumas reduções, mas o que mais me preocupou aqui foi a comunicação, não somente da empresa, porque ela fez a parte dela sim, na verdade, mas como os investidores talvez estejam se guiando por alguns dados que não são mais realidade. A gente precisa atualizar a nossa forma de enxergar a Taesa. Vamos começar então? Então, só para deixar bem claro para vocês, aqui a gente vai falar sobre a Taesa, terceiro TRI de 24, não é uma recomendação. E se você quiser esse tipo de conteúdo com recomendações bem claras, tudo corretinho, como manda o figurino ali da CVM, é só você se inscrever no nosso Clube VDA, que além de relatórios, você vai ter algumas lives, conversas comigo diariamente, algumas notícias com alguns comentários também bem interessantes. Tudo bem, o Clube VDA tem várias vantagens para vocês. Basta você assistir também o nosso vídeo introdutório que está aqui no nosso canal do YouTube. Mas vamos lá adiante. Um dado que é importante, tá? A Taesa está mudando a sua forma de comunicação com o investidor, com o mercado, e eu estou gostando disso. Mas pegando aqui os destaques do trimestre, nós tivemos uma redução da receita, uma EBITDA também caindo um pouquinho, um lucro líquido regulatório crescendo bem pouco, mas está subindo, né? Lembra que aqui tem alguns detalhezinhos, tá? Olha só, aqui a gente está falando do terceiro trimestre, aqui é do terceiro trimestre, e aqui eles colocaram um acumulado de 9 meses. Não tem problema nenhum, mas é que o lucro líquido regulatório do terceiro trimestre também caiu. De todo modo, o CAPEX, né, aquele dinheiro que você vai fazer investimento na empresa, também está diminuindo bastante, até porque, só para a gente lembrar, 2023 foi o ano na história da Taesa, desde a sua criação, que eles mais investiram. Então, realmente, o comparativo está muito alto, e aí para esse ano foi bem menos. Tivemos aqui um arremate do lote 3, que foi o segundo a ser leiloado no início desse ano, em fevereiro de 2024. Ele é muito pequeno, mas tem uma quantidade enorme de características que me chamaram a atenção. A gente vai discutir sobre isso. Mais debêntures emitidas, distribuição de proventos, que aqui vai ser realmente um momento triste do nosso vídeo, que nós deixaremos lá para o final. E também aqui avançando ali em algumas questões de projetos que já foram arrematados. Mas quando eu falo de uma comunicação mais nova, é isso aqui. Resumo das principais explicações. Eles colocaram de maneira literal quais foram os pontos que justificam as mudanças do terceiro TRI e do ano passado e desse ano. Então, para que a gente não fique repetindo toda hora, eu vou fazer uma leitura mais dinâmica aqui com vocês. A gente não vai olhar todos os detalhes, mas vocês vão entender como que isso ficou mais transparente. E se você quiser ter acesso a esse texto, vai ali no release de resultados, na página 6, bem no início. Tudo bem? Bom, em relação à RAP, o que a gente teve? Uma queda ali bem pequena, principalmente em relação a uma questão de um evento não recorrente lá no terceiro trimestre de 2023, que foi em relação a esses encargos de uso do sistema de transmissão. É um termo bem técnico, mas de toda forma foi ali um não recorrente positivo do passado. Tivemos um reajuste negativo do IGPM nesse período, embora nós tenhamos ali um IPCA positivo também nesse mesmo período. De todo modo, juntando tudo isso aqui, nós tivemos uma queda. Mas se a gente tirasse o efeito não recorrente, essa questão aqui dos 30 milhões aproximados, nós teríamos um crescimento de 1,9%, quase 2%. Julgo eu que é bem pouco, mas seria crescimento. Parcela variável, para quem não lembra, ela é uma questão de penalização quando você tem ali alguma indisponibilidade da sua linha de transmissão. Lembrem-se, transmissoras não ganham pelo volume de energia que é transmitido de ponta a ponta, da geradora até o centro consumidor, as distribuidoras, mas sim pela presença, pela disponibilidade dessas torres. Como nós tivemos ali algumas questões em relação ao ano passado também, eventos não recorrentes, nós tivemos aqui uma queda de quase 11 milhões. O OPEX, né, fazendo uma comparação com o CAPEX, e aí tem o OPEX ou OPEX,
é mais em relação àqueles custos do dia a dia, para fazer a máquina continuar girando. E aqui eu achei interessante, tá? Praticamente ficou em linha, embora nós tenhamos um momento, né, de pressão inflacionária muito grande. Então isso mostra a resiliência da empresa, mantendo esses custos muito bem controlados. Equivalência patrimonial, a gente vai falar um pouquinho mais para frente, mas guarda na sua cabeça que ele está muito exposto à questão de benefício fiscal, pelo menos em relação a esse trimestre. Quando você tem um benefício fiscal, Sudan, Sudene, entre outros, isso pode jogar o seu resultado para cima ou para baixo. Resultado financeiro, infelizmente, ele continua ruim, até por uma questão da dinâmica do nosso mercado. A empresa a Taesa, né, ela é muito endividada, e aí você tem algumas questões ali importantes para serem abordadas, que a gente também vai falar, e consequentemente também aqui do imposto de renda, que também nós tivemos uma correlação muito forte, tanto com o lucro líquido, quanto com a distribuição de JCP. Lembrando, a gente já fez vídeo aqui para vocês, comparando dividendo e JCP. Dividendo é meramente uma distribuição de lucro, é fácil de entender. JCP, embora tenha esse efeito para o acionista, na empresa ela entra como despesa financeira. Coisas completamente diferentes. Mas quem tiver interesse, dá uma olhadinha, uma revisada nesse nosso vídeo. Vamos avançar então, carregando todos esses principais pontos. Quando você olha aqui o resultado regulatório, e vocês sabem, sempre olhem o resultado regulatório. Receita líquida trimestralmente caiu, acumulado também caiu. E aqui vem um comportamento. Bom, eu vou continuar aqui, vocês vão entender. O EBITDA também caiu e no acumulado também caiu. O lucro líquido também caiu. O que eu queria falar para vocês? Não é padronizado isso, tá? Não guarde como regra, até porque é muito fácil de mudar essa regrinha. Mas o grande ponto é, pensa lá na primeira linha da demonstração de resultado do exercício, da DRE. Uma das principais que a gente vai ficar de olho é a receita líquida. Ela está bem na parte superior, tem outras ali na receita bruta, obviamente, mas pegando a receita líquida ali, se ela teve uma queda, muito provavelmente, não é algo previsível, mas muito provavelmente toda essa queda de receita tende a ser acompanhada nas outras linhas. Então, se você for continuando a sua leitura, você vai ver que o EBITDA pode ter uma queda e o lucro líquido também pode ter uma queda, e foi acabou acontecendo com a Taesa. Bruno, faz sentido, né? Se lá em cima está entrando pouco, tende a sair lá no lucro líquido, na última linha, também menos. Ok. Me fala alguns casos em que isso pode mudar. Por exemplo, numa empresa que tem um resultado financeiro, às vezes pode ser um resultado financeiro que depreda, ou seja, que ele é uma saída de dinheiro, tem um resultado negativo, mas às vezes você pode ter na verdade não a receita, mas o resultado financeiro, ele às vezes pode ser positivo. Imagina uma empresa pouquíssimo alavancada, com muito dinheiro em caixa, rentabilizando isso. Vai trazer um resultado financeiro positivo. E aí vai quebrar um pouquinho essa nossa lógica, né? Mas já que aconteceu isso aqui, como está muito quadradinho, muito fácil de aprender, então se a receita líquida caiu, você pode esperar uma queda de EBITDA e também um lucro líquido. Vai ler todo o restante, claro, mas já fica com essa premissa e foi o que aconteceu. Quando a gente vê aqui a questão de desempenho operacional, eles ainda estão com níveis de excelência, 99% é maravilhoso. Tudo bem que aqui a gente pode ser um pouco mais rígido, tá? A gente quer o quê? Um índice de disponibilidade de 100%, não é isso? Mas não vai acontecer, é muito raro. Então 99.9, 98, 99.8, isso é bacana. Agora 99.5, 99.3, 0.2, 0.1, você já fala assim, pô, não queria isso, tá? É algo completamente pontual, tem uma relevância pequena, mas não espero menos do que 99.5 em Taesa. Chegaram naquele limite inferior que eu gosto, mas eu espero que daqui para frente isso se recupere. E um ponto que está diretamente relacionado com isso, e não somente, mas também, essa questão da parcela variável, que é justamente aquela penalização. Tudo bem? Quando a gente olha aqui em relação ao resultado dos 9 meses acumulados do ano passado, o resultado foi menos 0,03. Eu não vou entrar muito no detalhe, a gente tem esse tipo de resultado aqui na nossa base de dados, de relatórios antigos, da Taesa, mas de fato nós tivemos alguns eventos não recorrentes que fizeram com que a parcela variável fosse negativa. Algo fora do normal. Geralmente ela é uma penalização e ela existe, né? Porque a disponibilidade não é de 100% nunca, mas o fato é que nós tivemos ali
de 0,03 negativos, isso subiu para 1,66. Obviamente, isso é reflexo dessa menor disponibilidade. Então, aqui uma penalização um pouquinho maior, super pontual, sem preocupar a gente, a vida que segue, tá tudo bem. Aqui a gente já está praticamente na metade do nosso vídeo, por incrível que pareça, e eu vou tentar trazer para vocês a percepção, não somente do início e do fim, mas o que acontece para que você tenha uma queda de quase 6% do lucro líquido regulatório, que agora você sabe é da onde vai sair o nosso famigerado dividendo, provento, melhor dizendo, da Taesa, tá? Pensando em EBITDA, nós tivemos uma queda. Um dos fatores que explica isso aqui é o IGPM e IPCA. Você sabe que no portfólio da Taesa nós temos contratos de concessão atrelados a esses dois indexadores, esses dois índices, mas o resumo da ópera, pegando pela sua ponderação no portfólio como um todo, foi uma pequeníssima queda de 6 milhões. Ok. Equivalência patrimonial aqui subiu bastante, principalmente por uma questão de benefício fiscal que nós falamos ali. Só para a gente confirmar, não fala bobagem, vamos dar uma olhadinha aqui. Benefício fiscal da Sudan, nessa linha aqui, que foi um aumento, ok? Nós renovamos um benefício fiscal. Então, voltando para cá, o que justificou em boa parte esse aumento de equivalência patrimonial foi o benefício fiscal da Sudan, tá? A renovação. Ok. Resultado financeiro líquido, por que ele foi tão detrator? E perceba que ele está mais clarinho aqui. Clarinho é queda, mais escuro é valorização, é ajuda positiva, tá? Por que ele ficou aqui para baixo? Porque nós estamos com uma dívida muito grande, atrelada principalmente ao IPCA, e nesse momento isso está pesando para o resultado, porque ao mesmo tempo que essa dívida ela está muito grande, o caixa disponível para aplicações da empresa está um pouquinho mais magro. Então, pegando tudo aquilo que tem de dívida, tudo aquilo que tem de caixa, quando você coloca isso em exposição ao IPCA, vai ter um resultado negativo sem dúvida nenhuma, porque a dívida ela é muito maior nesse caso aqui. Depreciação e amortização não tem muito o que a gente falar, né? Com o tempo, a empresa crescendo, obviamente, mexendo com as suas questões de eficiência, de reforços, melhorias e outros detalhes mais. Isso pode ser mais ou menos, vai depender do período, mas aqui teve um pequeno aumento, ajudando um pouco o resultado. E aqui o imposto de renda, naturalmente, por que ele caiu bastante? Porque nosso resultado financeiro líquido foi mais impactante e o nosso lucro também, como é uma base menor, ele vai impactar menos. Ainda bem que só tem imposto no lucro. Imagina se tivesse também no prejuízo, né? Mas aqui é uma parte que não tem jeito. Eu gosto de falar aqui que o imposto de renda nada mais é do que a distribuição do lucro para o nosso eterno parceiro, que é o governo. Bom, enfim, vamos avançar um pouquinho mais para tentar entender como é que foi esse resultado da Taesa. E aqui, lembra que a gente acabou de falar da diferença do lucro de um trimestre para o outro, pensando numa base anual? Uma das linhas ali foi bem pequenininha, a gente estava falando do EBITDA, não era isso? Agora, ele abriu esse gráfico do EBITDA para você entender o que está acontecendo. É mais ou menos o seguinte, aqui não teve uma queda de 6 milhões? Então, agora a gente vai expandir isso aqui, vai colocar uma lupa nisso aqui, e a gente vai enxergar aqui a diferença do porquê que caiu 6 milhões. Tivemos uma redução da RAP, e a gente explicou isso justamente pelo mesmo motivo ali, né? O reajuste em relação aos períodos, o consolidado do IGPM e do IPCA jogou esse resultado para baixo. Parcela variável, como a gente já falou naqueles primeiros slides, foi maior, então isso aqui machucou bastante. Outras deduções e receitas quase zero, e OPEX aqui também quase zero. Eu não vou nem me preocupar com isso. Agora presta atenção, essa parcela variável, eu não te falei que foi uma questão não recorrente em relação ao ano passado? Foi, né? Uma série de fatores. Ok. Aqui eu quero discutir com vocês brevemente o caráter bom e ruim de um evento não recorrente. Vamos pensar no evento não recorrente positivo, tá? Eu estou aumentando a receita da empresa pontualmente neste ano. Esqueça agora da Taesa, a gente está falando mais como uma visão de analista. Se você tem um resultado não recorrente positivo no trimestre de agora, o que vai acontecer nas suas variações percentuais em relação ao ano passado? Muito provavelmente você vai ver um crescimento muito expressivo. Aumento de 70%, 80%, 200%, 300% às vezes, dependendo da linha em que você colocou esse evento não recorrente.
o que é completamente anormal. O lucro tende a crescer um pouquinho mais do que a inflação, a receita tende a crescer às vezes um pouco mais, um pouco menos, mas crescimentos muito distoantes, 50%, 60%, 100%, é esquisito. Mas isso traz um resultado positivo, né, naquele período exato. O que acaba atrapalhando a sua cabeça como investidor? Se você tem um evento... Aliás, vamos terminar aqui essa analogia. Continuando aqui com esse evento não recorrente positivo, o que vai acontecer no ano futuro, no ano seguinte? Como você teve uma melhora muito grande neste ano, em relação ao ano que vem, por mais que ele seja crescimento orgânico, daquilo que é da empresa mesmo, pode ser representado como uma queda. Porque o ano de referência nosso foi com um não recorrente. Então percebe que ele pode ser positivo no curto prazo, hoje, neste momento, mas para você comparar no ano seguinte vai ser muito ruim. E o contrário, se você se perdeu, é muito válido. Quer ver? Imagina que você tem um evento não recorrente negativo agora que a gente vai falar. Já falamos do positivo, vamos falar agora do negativo. Tá ali tudo bonitinho, vamos supor que o EBITDA ele está crescendo maravilhosamente bem, igual um reloginho. De repente teve algum fato negativo não recorrente que jogou o EBITDA para baixo. Você vai ver uma queda muito grande. Aí você fala assim, putz, não, tudo bem, mas se a gente fosse normalizar esse resultado, se a gente ajustasse EBITDA ajustado, margem EBITDA ajustada, lucro líquido ajustado, você já entendendo o que está acontecendo. Geralmente eles tiram os eventos não recorrentes. Né? É para isso. Mas como você teve ali naquele nosso exemplo um resultado muito negativamente afetado, isso vai te preocupar pontualmente. Mas na hora que você for para o ano seguinte, sem esse evento não recorrente negativo, o que vai acontecer? Um crescimento absurdo do resultado. E você vai pensar assim, nossa, agora essa empresa aqui virou a nova Apple. Não, ela só está agora tendo um retorno àquilo que ela tem como normalidade, pensando naquele evento não recorrente negativo anterior. Deu para entender? Eu sei que foi um pouco mais subjetiva essa conversa, mas é legal que você tenha isso aí na sua cabeça. Tudo bem? Bom, avançando aqui e já aplicando tudo isso que a gente acabou de discutir, se você for pegar essa questão aqui do EBITDA ajustado, pegando nesse resultado do terceiro trimestre, o que a gente enxerga aqui? Que, na verdade, aquela queda que nós tivemos trimestre a trimestre, de 1,2, que está lá na primeira página do nosso relatório, na verdade aqui teria sido um crescimento de 5,3%. Excluindo os eventos não recorrentes, o EBITDA da Taesa subiria 5,3%. Esse é o recado. Lembra que eu te falei sobre comunicação, que está melhorando bastante? Pois bem, nós estamos com alguns projetos em construção e alguns reforços e melhorias ali na Taesa. O que eles estão trazendo como premissas para nossos cálculos enquanto investidores? Ananaí, Pitiguari, Tangará, Saíra e Juruá, nomes legais, né? Todos eles estão com antecipação, às vezes de 1 ano, às vezes de acima de 2 anos, tá? Isso aqui é muito bacana, porque se você consegue entrar em operação com esses projetos, você acaba tendo mais anos recebendo a RAF. Ou seja, você vai conseguir ter uma maior rentabilidade desse negócio. Isso aqui é eficiência operacional na veia. Um outro ponto que já que a gente está falando de eficiência, pegando o CAPEX. Lembra que eu te falei que o CAPEX é aquele valor que você vai planejar para o investimento de longo prazo? Pois bem, se de repente chega a ANEEL e fala assim, pessoal da Taesa, vocês vão gastar 100 milhões para conseguir fazer todo esse projeto aqui, vocês vão levantar eles gastando 100 milhões. Aí chega a Taesa e fala assim, muito obrigado, ANEEL, deixa com a gente, agora a gente vai trabalhar. E na realidade eles conseguiram fazer todo esse projeto com apenas 85 milhões de reais. Percebeu que desembolsou menos e está antecipando esses projetos? Maravilhoso. Você aumenta a rentabilidade nas duas pontas, antecipação de prazo e redução de custo. Isso daqui é porque você pega, então, portanto, uma redução, uma eficiência de CAPEX, que a gente chama ali de 15%, porque você está gastando 15% a menos do que foi planejado. E Juruá, que foi esse lote que a gente acabou de rematar, existe uma perspectiva de uma redução ali de 25%. Ou seja, se eles fossem desembolsar 100 milhões, eles vão desembolsar apenas 75 milhões. Pode não ser muito claro isso para você, tá? Mas em um outro vídeo, mais para frente, a gente pode mostrar como que 15%, 25%, 2 anos, 1 ano, 6 meses de antecipação
como que eles aumentam demais a eficiência da renta, ou melhor dizendo, a rentabilidade de uma linha de transmissão. E é por isso daqui, por essa tela, que eu gostei muito, porque eles trazem agora a percepção, eles materializaram um pouco mais para o investidor e ficar olhando aquela porcaria do deságio que todo mundo fica de olho durante um leilão de transmissão, não é suficiente. Ah, estamos com os maiores deságios da época, né, dos últimos 10 anos. Ah, porque agora a competição vai ser ferrenha e o deságio vai ser muito complicado e a rentabilidade foi para o brejo. Para com isso. Isso aí é uma leitura muito rasa. Deságio atrapalha? Claro que atrapalha. Mas antecipação de resultado ajuda, eficiência de CAPEX ajuda, estrutura de capital alavancagem também ajuda, o custo da dívida também ajuda, tem muito mais coisa, né? Mas enfim, aqui eles colocaram outras premissas, me chamaram a atenção em relação a Juruá, de novo esse lote pequenininho, e olha só, eles vão ter uma margem EBITDA de 90%. A Taesa está girando em torno de 80%. Me fala qual negócio que você conhece na bolsa que tem uma margem EBITDA acima de 90%. É bem difícil. Um outro ponto também é aqui, mais de 50% de todo o dinheiro que foi planejado para essa estrutura só vai ser desembolsado no último ano do seu projeto. Isso é muito bacana, porque às vezes você tem todo um cronograma, mas eles conseguiram jogar isso para o máximo, lá para o finalzinho. Então, durante todo esse tempo, eles conseguem usar o dinheiro que seria para essa estrutura, para esse projeto, para outros investimentos. Isso é bem bacana. Tá? Bom, de todo modo aqui, vamos falar sobre os investimentos. De fato, 2023, 2,1 bilhões de reais é muita grana e foi o maior da história da Taesa desde o início dos tempos. Ok. Aqui me chama muito a atenção porque a gente tem que falar sobre isso. Eu vi esse conteúdo em outros canais que eu respeito bastante, eu vou replicar aqui, e depois eu fui verificar e ele é verdadeiro mesmo. Se vocês forem olhar os anos de 2021, 2022, eu até marquei errado aqui para vocês, vocês vão perceber que nós tivemos ainda aquele fluxo de pagamentos de proventos em relação ao IFRS, que é a contabilidade que é mais aceita mundialmente. Ok. Qual que é o grande pulo do gato aqui? Se você for prudente, eu sei que todo mundo que está ouvindo esse vídeo uma das interpretações possíveis, é difícil eu provar para vocês, tá? Matematicamente falando, e eu gosto de fazer isso. Mas o racional ele é super válido para a gente refletir um pouquinho. Se você pegar toda a geração de caixa dos anos de 2020, 2021, 2022, você vai perceber que o total que foi distribuído de proventos pela empresa não é compatível com a sua geração de caixa. E isso traz um perigo muito grande. Bruno, quer dizer então que a empresa ela pagou mais do que ela devia? Sim, é uma conclusão possível. A gente pode depois, mais para frente, com calma, eu vou deixar esse estudo exclusivo para o pessoal do Clube do VDA lá. A gente vai fazer matemática, vai tentar desenhar alguns modelos, mas a ideia é que existe essa percepção e ela é muito válida, esse papo. Porque você vai ver que a empresa tem um total ali de caixa que ela vai conseguir gerar. É a sua capacidade, você tem que respeitar isso. Só que na hora que você vê o montante que foi distribuído de proventos, foi superior. E isso daí gerou um descasamento muito grande. E como é que a gente vê a potencial geração de caixa de uma empresa, de uma transmissora em específico, através da contabilidade regulatória, olhando ali para o seu EBITDA. Se você estiver curioso em relação a esse assunto, olha como é que foi o resultado, o lucro líquido da empresa, da Taesa, 2020, 2021, 2022, nesses anos, em relação ao IFRS e em relação ao EBITDA. A contabilidade regulatória foi bem diferente. Então, corrobora essa hipótese que, de fato, muito provavelmente, parte das dívidas que a Taesa pegou nesses anos acabou sendo utilizada para pagar proventos. Isso, pessoal, é pavoroso. Tá? É pavoroso. Eu ainda não cheguei, não sentei a bunda na cadeira, como eu gosto de falar, para tentar esclarecer isso de maneira muito bem definida, mas essa hipótese ela é muito viável, ela é muito factível, tá? Justamente por conta desse descasamento dos resultados. E isso me leva a pensar no seguinte motivo. Eu não acredito, eu, Bruno Analista, que foi o aumento da alavancagem como o principal motivo para eles mudarem a política de concessão dos seus proventos, de pagamento dos seus proventos. E por que eu falo isso? Porque embora isso tenha sido alegado para a empresa, e é válido, não é suficiente,
Porque se você for olhar o histórico de alavancagem da empresa, nos vários anos que eles têm lá no site de RI disponível para você, você vai ver que a alavancagem já passou de 4 vezes e eles não precisaram fazer isso. Então, por que cáspita agora eles tiveram que fazer essa mudança da contabilidade IFRS para a regulatória? Deve ter mais algum motivo. E esse ponto que o Neto Invest ele acabou trazendo aqui para a gente, eu falei assim, cara, faz sentido. Faz total sentido. Fui discutir com outros analistas, eles falaram assim, não, isso aí realmente a gente percebeu na época, lá em 2000, 2021, 2020, isso estava acontecendo e não estava sustentável. Então, assim, alguns analistas já estavam com essa visão, mas agora eu estou trazendo para vocês, tá? Na hora que você faz essa comparação, de fato, tem alguma coisa ali que não faz muito sentido. E mudando agora para essa contabilidade regulatória, qual que é o recado positivo? Não tem mais risco disso acontecer. Não vai mais acontecer um descasamento entre esses dois resultados e ter um desembolso maior do que deveria de proventos. Tanto que isso, todo esse contexto que eu estou conversando com vocês, corrobora demais com o que a gente vai falar daqui para frente, que é basicamente aqui o endividamento e o pagamento de proventos. Quando a gente olha isso daqui, de fato, eles conseguiram estabilizar a alavancagem em 4 vezes. Julgo isso aqui que está naquele sinal de alarme, de alerta. Não quero que isso aqui continue subindo, mas vão acompanhar daqui para frente. Eu, inclusive, fiz uma pergunta para eles durante a teleconferência sobre comportamento em relação à alavancagem e eles não responderam. Às vezes isso acontece, espero que eles me respondam pelo menos por e-mail. Em eles trazendo isso, a gente pode dividir também com vocês, tá? Mas, diante de tudo que aconteceu em 2024, que foram vários aspectos em relação à Taesa, nós tivemos, lá no início, uma visão muito pé no chão. E eu fico feliz porque esses cálculos eles estão se materializando, mostrando realmente que ter essa prudência, esse cuidado, como se fosse realmente um pequeno dono de um grande negócio, é fundamental e ela me protegeu demais neste ano de 2024. Nós colocamos aqui no nosso cálculo payout de 75%. Pouquíssimas ou quase nenhuma outra plataforma na internet fez esse ajuste, tá? E isso muda muita coisa. Outra coisa que a gente fez foi um estudo retrospectivo comparando qual seria o impacto de uma contabilidade regulatória e uma contabilidade IFRS e chegamos a um ajuste de menos 10%, ou seja, essa migração de contabilidade reduziria em 10% o provento do ano. E chegamos a um provento por ação líquido de 2,21. Muito, mas muito abaixo do que vários outros sites estão mostrando. Mas a gente ficou assim, muitas pessoas viraram o nariz, torceram o nariz, falaram assim, o Bruno tá viajando, ele tá meio maluco, mas enfim, tá tudo bem. É isso que então saiu ali o dividendo, provento, melhor dizendo, de Taesa do terceiro trimestre, e nós fizemos um levantamento de todos os pagamentos deste ano. Preste atenção, eu estou falando de pagamentos referentes ao ano de 2024, tá? Não os pagamentos que ocorrem em 2024. Se você já é mais esperto, já está mais ligado aqui no VDA, você sabe que a gente acabou de falar de regime caixa e regime competência. Regime competência, tudo que ocorre naquele ano. Referente àquele ano, melhor dizendo, 2024. Boa parte dos proventos de 2024 competência de 2024 são pagos no mesmo ano. Porém, uma pequena parcela é paga em 2025. Ok? Então, qual é a conclusão? Regime caixa é o que acontece efetivamente no meu bolso do investidor. Pegando de janeiro a dezembro de qualquer ano, você vai estar exposto a 2 competências da Taesa. Principalmente a daquele ano, então de 2024, mas nós recebemos no início de 2024 uma quireirinha, uma rebarba do resultado de 2023. É isso. Regime caixa, você recebeu um pouco de 2023 e bastante de 2024. Ok? Regime competência de 2024 vai ser pago grande parte em 2024 e um pouquinho em 2025. Enfim, são visões de contabilidade, você tem que saber isso. Porque os nossos cálculos no VDA sempre são em função da competência. Então eu peguei o dividendo do primeiro trimestre, do segundo trimestre, do terceiro trimestre, multipliquei quando era JCP, porque eu descontei o imposto de renda, porque eu quero saber o que cai na minha conta e não o que eles falam que vai cair. Eu tenho que fazer esse desconto. E quando não tinha, quando era dividendo, eu coloquei o valor bruto, aqui 0,30, por exemplo.
e aqui 0,26 também no terceiro trimestre. Na hora que você soma todos esses pagamentos dos 9 meses, falta ainda um trimestre, você chega ali em 1,54. 1,54 é o que você recebeu referente ao ano competência 2024. E isso, nesses 9 meses, te dá um dividend yield líquido de 4,4%. É muito pouco. É muito baixo mesmo. E fazendo aqui um pouquinho de matemática ajustada, a gente pode pegar esses 9 meses e estender para 12 meses, o que a gente chama de anualização dos valores. Pensando que vai acontecer algo proporcional, nós chegaremos a ínfimos 5,92% em relação ao ano de 2024. Tem gente por aí que está achando que vai receber 10%, 11%, 12%. Se for em relação ao preço de 34 e uns quebrados, que é a cotação atual, meu amigo, a Taesa mudou muito. Então fiquem atentos a essas questões. Eu, Bruno, saí de Taesa, eu vou reafirmar novamente com vocês aqui nesse vídeo, simplesmente por todo esse contexto. Eu não queria pagar para ver todo esse momento de transição. E naquele momento em que a empresa iria me pagar tão pouco, e naquele momento era um sentimento, era uma previsão que eu estava fazendo para vocês, eu falei, opa, essa ação ela está absurdamente cara no meu portfólio. Está muito mal alocado esse dinheiro. Peguei minha posição de Taesa, coloquei em Semin, e só com um pagamento de Semin eu já suplantei em muito esses 5,9%. Em um único pagamento de Semin, além da valorização que eu tive, né, de patrimônio, que foi um extra, bem bacana por sinal, eu ainda já receberei em dezembro deste ano uma paulada de dividendos muito maior do que eu receberia deixando dinheiro em Taesa. Bruno, você vai ficar mudando toda hora o seu portfólio com essas questões? Claro que eu vou. Eu não vou ficar pulando de galho em galho, mas se a empresa está no momento de transição e eu não vejo uma boa perspectiva em 2, talvez 3 anos, alavancagem nas máximas, política caindo e contexto complicado macro, não faz sentido. Eu quero aporte eficiente. Né? Eu tenho essa possibilidade, eu tenho esse tempo para isso. Então eu saí. Quer dizer que Taesa é um péssimo negócio? Claro que não, pelo amor de Deus. Não falei nada disso. Se você tem essa dúvida, é coisa da sua cabeça. O investimento em Taesa hoje é ruim. Se o preço ficar barato e a empresa mantiver os seus fundamentos, é óbvio que eu vou voltar e vou voltar com muita tranquilidade porque eu conheço demais esse negócio e eu sei que é uma excelente empresa com excelentes executivos e hoje com resultados, e na verdade não o resultado em si, né, porque foi meio fraquinho, mas com uma política de remuneração acionista muito mais pé no chão. Eu não sou torcedor, eu não sou comprador de ações, eu sou investidor. Essa é a diferença. De todo modo, era isso que eu queria conversar com vocês e até o próximo vídeo.